Olá, eu sou Larissa Batista da Silva, acadêmica do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual de Maringá e vou apresentar o tema transfusão sanguínea em cães. A transfusão sanguínea é um tipo de transplante através do qual sangue total ou hemocomponentes isolados são infundidos de um animal doador em um receptor. É um recurso indispensável na medicina intensiva como paliativo até a estabilização do paciente e resolução da causa pré-existente. A prática pode ser arriscada, principalmente pela ocorrência de reações transfusionais, as quais podem ocorrer mesmo com testes de compatibilidade e tipagem sanguínea. Houveram significativos avanços em estudos e infraestrutura de centros hemoterápicos veterinários no Brasil nos últimos anos. As principais indicações para a hemoterapia são distúrbios hemorrágicos e hemostáticos. Os objetivos são restabelecer volume plasmático, pressão oncótica, hematócrito, melhorando a oferta de oxigênio aos tecidos e, por fim, fornecer fatores de coagulação. Os antígenos de superfície dos eritrócitos caracterizam os grupos sanguíneos dos cães. DEA é o sistema mais usual e classifica os grupos em DEA1, subdivisões 1.1, 1.2, 1.3, DEA3, DEA4, DEA5, DEA6, DEA7 e DEA8. DEA1.1 é o grupo mais relevante em razão da maior imunogenicidade e prevalência. Para DEA1, os cães não apresentam anticorpos naturais, mas quando sensibilizados podem produzir aloanticorpos contra antígenos eritrocitários do doador e apresentar reação adversa numa transfusão futura. O teste de compatibilidade baseia-se na reação cruzada entre o sangue do doador e do receptor em duas provas. Os hemocomponentes são obtidos pela separação do sangue total, do qual se originam o plasma rico em plaquetas e o concentrado de hemácias. O sangue total convém quando o paciente necessita de múltiplos componentes sanguíneos, como em hemorragias agudas, e o concentrado de hemácias promove maior eficácia no transporte de oxigênio para pacientes anêmicos em normovolemia. O plasma rico em plaquetas é indicado em pacientes anêmicos com déficit de fatores de coagulação, repondo o volume intravascular e corrigindo distúrbios hemostáticos. Do plasma rico em plaquetas centrifugado em duas etapas se obtém o concentrado de plaquetas, fornecido para pacientes trombocitopênicos. O plasma centrifugado e congelado até 8 horas pós-coleta é chamado plasma fresco congelado. Este, após 8 horas da coleta ou quando descongelado e recongelado sem uso, é denominado plasma congelado. O plasma fresco congelado é rico em fatores de coagulação e proteínas plasmáticas, sendo recomendado para a reposição destes componentes e elevar a pressão colodosmótica intravascular, bem como em casos de hemofilia A e B e doença de von Willebrand. Já o plasma congelado decai em certos fatores de coagulação, mas mantém os dependentes da vitamina K, sendo administrado em pacientes hipoproteinêmicos. Os doadores devem ser mansos, rígidos, livres de ectoparasitas e hemoparasitas, com idade entre 2 e 8 anos, peso superior a 28 kg, hematócrito superior a 40% e não podem ter realizado hemoterapia. Cães menores de 1 ano não devem ser doadores, pois o crescimento pode ser prejudicado. Após a seleção do doador, o sangue é preferencialmente coletado na veia jugular após adequada asepsia local. A bolsa de coleta contém anticoagulante e deve ser homogeneizada delicadamente com regularidade. Os parâmetros vitais do doador e do receptor devem ser monitorados. O procedimento dura menos de 15 minutos e deve-se aplicar pressão no local puncionado por no mínimo 2 minutos e monitorar o doador por no mínimo 15. No receptor, o acesso venoso pode ser pelas veias cefálica ou jugular e, caso não seja possível, o acesso é intraósseo. A velocidade depende da perda sanguínea e das comorbidades. Estima-se que cada 1 a 2 ml de sangue total por quilo restabeleça 1% do hematócrito. O limite para a coleta é 20 ml quilo de peso vivo em intervalos de 21 dias. Administrar apenas os hemocomponentes necessários ao paciente evita que este seja exposto indevidamente a antígenos estranhos e tenham reações adversas. As reações transfusionais são categorizadas em imediatas ou tardias e imunológicas ou não. A hemoterapia é uma prática comum e bem estabelecida na veterinária. No entanto, algumas melhorias poderiam ser feitas, como estabelecer a tipagem sanguínea como teste de triagem padrão para os doadores e fornecer estrutura para a obtenção de hemocomponentes isolados. Muito obrigada!